Bom dia, irmãs! Espero que todas estejam bem. Nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e eu as convido a orar comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque nós temos o privilégio de chegarmos diante do Senhor e nos alegrarmos na Tua presença. E nós queremos agora pedir a direção do Senhor sobre o estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a aprender mais uma porção da Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida das minhas irmãs e das outras pessoas que assistirem a esta aula. E se ela chegar a alguém que ainda não conhece o Senhor, que a Tua Palavra seja para a salvação da sua alma. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs. Hoje nós estudaremos dois temas: regozijar-se em Deus e temer a Deus. Já vimos que o ponto central da pregação de Jesus era a declaração de que o reino do céu estava próximo. Desse modo, ele estava dizendo que ele era o rei que havia chegado e que o objetivo da sua obra era a chegada do reino de Deus à terra. Então ele contou uma parábola. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, ele disse: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa ilustração significa que o próprio Deus é aquele tesouro. E observe que o homem na parábola, cheio de alegria, vendeu tudo para obter o tesouro. Isso nos reporta aquilo que nós já estudamos em aulas passadas, quando nós falamos sobre o custo do discipulado. Nós vimos naquela ocasião que seguir a Jesus requer renúncias. Abrir mão de coisas geralmente não soa como algo legal de fazer, principalmente quando temos que abrir mão de coisas que gostamos ou às quais estamos apegados. Contudo, à medida que conhecemos mais do Senhor através da sua palavra, descobrimos que aquilo que renunciamos para segui-lo é a coisa mais óbvia a ser feito. As coisas de que abrimos mão se tornam pequenas em comparação com o que estamos ganhando. A pessoa que encontra o Rei Jesus e todas as bênçãos do seu reino renuncia alegremente o seu velho estilo de vida para uma nova vida com Deus. E o propósito de Deus para essa nova vida é que tenhamos alegria. Você já percebeu que as expressões alegrem-se, regozijem-se, exultem estão por toda a Bíblia? E na maioria das vezes em que lemos esses verbos, eles estão no modo imperativo. O que significa que alegrar-se, regozijar-se, exultar, referem-se a um mandamento de Deus a nós. Você consegue imaginar-se ordenando aos seus filhos para que eles sejam alegres? Meninos, alegrem-se, isso é uma ordem. Se eles forem pequenos, creio que até começarão a pular, gritar e rir. Mas se forem adolescentes, certamente não obedecerão. Como então podemos obedecer a esse mandamento de nos alegrarmos? Quando tudo está bem, é muito fácil. Nem precisamos de um mandamento como esse para obedecer, pois é instintivo. Mas e quando tudo vai mal? Pois nós sabemos que, por experiência, que a vida cristã ela não é isenta de problemas. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Como nos alegrarmos em momentos assim? Irmãs, Deus não nos ordena algo que Ele mesmo não nos capacite. Ele já nos providenciou essa alegria, pois ela está nele. Ou seja, a nossa alegria flui do relacionamento com Deus por intermédio de Jesus. Ela tem origem em Deus e é produzida em nós pelo Espírito Santo, pois é uma característica do fruto do Espírito produzido em nossas vidas. O texto mais conhecido dos crentes sobre a alegria está nas palavras do apóstolo Paulo, quando da prisão
ele escreveu aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Veja, é uma ordem. E olha que a sua situação não era nada favorável quando ele escreveu essas palavras. Porém, ele disse: alegrem-se sempre no Senhor. Uma intensa manifestação de alegria é ver a obra redentora de Deus operando nas pessoas. Em Atos capítulo 13, versículo 48, os gentios, ao ouvirem a palavra de Deus pregada por Paulo e Barnabé, regozijavam-se e glorificavam a Deus à medida que eram salvos. Na sequência, nesse mesmo texto de Atos, mais à frente, versículo 52, lemos o relato de que os discípulos, eles continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam tão alegres por serem usados por Deus e ver as operações de Deus, que regozijavam-se de tanta alegria. Tim Chester, no seu livro Experimentando Mais de Deus, ele ensina que à medida que nos relacionamos com Deus e encontramos alegria nele, muitos benefícios são gerados em nós. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Ele diz: alegrar-se em Deus ajuda a vencer a tentação. Veja, o pecado é um concorrente de Deus e a tentação sempre nos apresenta uma escolha entre encontrar alegria em Deus ou nos prazeres do pecado. Se nós nos deleitarmos em Deus, veremos o pecado como um mísero substituto que de fato ele é, e diremos não. Alegrar-se em Deus também ajuda a suportar o sofrimento. Veja, o sofrimento envolve perda de saúde, de dinheiro, status, pessoas. Toda perda é dolorosa, traz tristeza, dor, luto, lágrimas, mas aqueles que experimentam Deus enfrentam melhor tais perdas. Por quê? Porque nós nunca perdemos Deus. Nada pode nos separar do seu amor. É o que nós estudamos em aulas passadas. Quando outras coisas são arrancadas de nós, continuamos com Deus e Ele nos basta. Nós vimos isso na lição 3. Nós podemos estar entristecidos, mas somos sempre alegres, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Mas alegrar-se em Deus também ajuda no serviço. Se você se sente como um escravo de um Deus distante que exige sua obediência, então o seu serviço ele sempre lhe parecerá maçante e será caracterizado por um senso de dever desprovido de alegria. Lembram-se do irmão mais velho na parábola do filho pródigo? Acontece que ele jamais trabalhou de fato para o seu pai. Ele vê a si mesmo como um escravo, não como um filho. Ao contrário de Jesus. Jesus, ele serve como um filho que ama o pai. Ele disse muitas vezes: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se você nasceu de novo e se vê como realmente é, uma filha do Deus que derramou o seu amor sobre você, então o seu serviço será voluntário, pleno e alegre. Não somente na igreja local onde você serve o Senhor, mas no seu dia a dia, na sua vida, como esposa, mãe, como alguém lá no trabalho, na faculdade. Você sentirá prazer de servir a Deus, servindo as pessoas com os talentos que Deus te deu, com os dons que Ele deu para você edificar a vida dos irmãos. Isso será espontâneo. Você se alegrará em agradar o seu Pai, em vez de sentir-se obrigada a obedecer um patrão. Mas veja, alegrar-se em Deus ajuda também a capacitar para o sacrifício. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É aquilo que nós já falamos, das renúncias que o discipulado requer e que acabam não sendo um sacrifício quando nós entendemos o valor daquilo que estamos ganhando. Mas alegrar-se em Deus também ajuda a um testemunho vibrante.
Conforme diz Tim Chester, todos são evangelistas daquilo que amam. As pessoas não poupam elogios às virtudes do seu time favorito, do seu programa de TV preferido ou do seu novo namorado. E esse entusiasmo geralmente é contagiante. Da mesma forma, quanto mais experimentamos um relacionamento com Deus e encontramos alegria nele, mais o nosso evangelismo será entusiasmado e contagiante. Ele deixará de ser um exercício constrangedor colocado ali no meio da conversa, como se fosse uma obrigação. Em vez disso, nós falaremos empolgados daquele a quem amamos. E essa alegria nos motiva a viver uma vida para a glória de Deus. Veja, a nossa alegria, ela também nos ajuda a viver uma vida diferente de quando éramos incrédulos. Essa nova vida que Deus nos deu. Os incrédulos buscam felicidade nas coisas desta vida, numa profissão bem-sucedida, nos amigos, no casamento, na sua família, enfim. Mas são todas coisas temporárias. Quando elas se vão, a alegria também se vai. E aqui é importante dizer que mesmo nós, os que conhecemos o Senhor e encontramos nele o nosso maior tesouro, podemos cair nessa armadilha se nós desviarmos os nossos olhos dele. Não é errado buscar essas coisas, nem é errado se alegrar com elas, pois nelas nós podemos experimentar a generosidade do nosso Pai Celeste. O errado é buscá-las achando que encontraremos nelas a nossa felicidade. Isso é se contentar com migalhas quando Deus coloca um banquete à nossa disposição e nós desprezamos. Mas veja, alegrar-se em Deus também ajuda a olhar além das circunstâncias. Pense nas vidas dos homens e das mulheres que Deus usou em toda a história bíblica. Releia o capítulo 11 de Hebreus, que cita ali alguns exemplos. Todos se alegraram em Deus, porque pela sua graça não olhavam para as circunstâncias, mas por aquilo que haveriam de receber no futuro. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso exemplo supremo. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o autor nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O texto diz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus sabia que havia uma alegria eterna. Ele está nesse momento sentado à direita do trono de Deus. Nós também desfrutaremos dessa comunhão eterna. Nós podemos e devemos nos alegrar nesse tempo presente, não apenas porque teremos essa comunhão na eternidade, mas também porque Jesus, ele já está conosco hoje, por intermédio do seu Espírito que em nós habita. Por isso, minha irmã, não se deixe enganar pelos seus sentimentos e nem quando estiver passando por problemas, ainda que você sofra, lembre-se das palavras de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. Repita para si mesma esta promessa. Jesus, ele prometeu estar comigo todos os dias. Ele está comigo hoje. Esta é a minha alegria. Eu quero terminar esse nosso primeiro ponto da lição com as palavras de John Piper. Ele nos diz: portanto, sinta-se encorajado, porque Deus o fez para alegrar-se nele. Não se conforme com nenhuma alegria menor. Concentre o olhar no tesouro plenamente satisfatório de Jesus Cristo, que nos amou e entregou a sua vida em resgate para a nossa alegria permanente. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos no nosso Deus. Vamos então recapitular o que aprendemos sobre alegria. A verdadeira alegria tem origem em Deus. É produzida em nós pelo Espírito Santo, é uma característica do fruto do Espírito, gera vários benefícios em nossas vidas, ou seja, nos ajuda a vencer a tentação,
a suportar o sofrimento, nos ajuda no serviço que prestamos a Deus, nos capacita para o sacrifício e é um testemunho vibrante. Passemos agora para o segundo tópico da nossa lição de hoje: temer a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28 nos diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Você pode estar pensando: Rose, depois de contemplarmos a alegria que temos no Senhor, você nos traz esse texto tão pesado? Pois é, este é mais um motivo para os salvos exultarem no Senhor. Jesus nos livrou desta terrível realidade. Falar do inferno em nossos dias não é nada aceitável, mas Jesus fala do inferno mais que qualquer outras pessoas na Bíblia. Então nós precisamos ouvir a respeito. Não temos tempo aqui para um estudo mais aprofundado, mas nós podemos verificar rapidamente algumas passagens. E quais foram, então, algumas dessas coisas que Jesus falou sobre o inferno? Veja, primeiramente, Jesus ensinou que o inferno é um lugar real. Isso é evidente nessas palavras de Jesus que acabamos de ler. Muitos têm a ideia de que o inferno é apenas uma metáfora que usamos para nos referirmos às amargas experiências da vida. Já ouviu alguém dizer: que inferno isso tudo? Ou essa pessoa fez da minha vida um inferno? Talvez você mesmo já tenha usado essa expressão. Eu mesmo, muitas vezes, até entender que não é uma boa expressão para estar na boca do crente. Mas fato é que é um lugar com dimensões espaciais. Vemos isso na parábola do rico e Lázaro, quando o rico falou: este lugar de tormento. Ou quando a Bíblia nos diz que Judas Iscariotes foi para o seu próprio lugar. E Jesus se refere a ele como um lugar de trevas. A Bíblia não diz em que lugar do universo está o inferno, mas nos diz que ele tem uma localização precisa em algum lugar. O vocábulo utilizado no Novo Testamento inclui outras expressões: trevas exteriores, choro e ranger de dentes, destruição do corpo e da alma, fogo eterno, fogo do inferno, condenação do inferno, a ira de Deus, eterna destruição, perecer, separação, fornalha ardente, onde o fogo nunca se apaga, o castigo eterno, dia do juízo. E pensar que a maior parte dessas expressões foi usada por Jesus. Mas em segundo lugar, Jesus nos ensinou que o inferno foi criado por Deus para o diabo e seus anjos. Já que o inferno é um lugar, ele então foi criado por Deus. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, nos diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essas palavras proferidas por Jesus serão proferidas por Jesus lá no julgamento do trono branco, depois do milênio. É um lugar preparado, diz o texto, e preparado para o diabo e seus anjos. Se é um lugar preparado, significa que ele foi criado por alguém, pelo próprio Criador. Mas veja, a despeito disso, a despeito de ser criado para o diabo e seus anjos, ele será compartilhado por seres humanos. Em terceiro lugar, Jesus diz que o inferno é o destino irrevogável do incrédulo na morte. O inferno será habitado por aqueles que rejeitam a Cristo e sua revelação, e será por toda a eternidade. Naquele dia, os corpos dos incrédulos ressuscitarão dos sepulcros e serão unidos novamente à sua alma e lançados no inferno. Contudo, nós precisamos lembrar que a alma do incrédulo já está no inferno. Não existe nenhuma antessala no universo, nenhuma sala de espera entre o céu e o inferno, nenhum sono da alma, como alguns pensam, ou um período de inconsciência, ou um purgatório até esse grande dia do juízo. As almas que não habitam seus corpos estão
ou no céu ou no inferno, o que a Bíblia diz que já é um lugar de tormento. Quando os crentes morrem, as suas almas elas seguem imediatamente para estar com Cristo. O apóstolo Paulo, ele queria partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É o que ele diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Jesus mesmo disse ao ladrão que estava para morrer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é exatamente o que acontece com todo crente quando morre. Porém, quando um incrédulo morre, ele parte para um lugar de tormento. Não existem outras possibilidades. Ou nossa alma está com Cristo, ou estará em tormento. É importante entender que o inferno ele não é uma mera consequência de más escolhas, ou simplesmente a consequência natural da rejeição a Deus. Não é só isso. Mateus capítulo 25, 46 nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está lá em João 3, 36. E Mateus 25, 46 nos diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. As palavras ira e castigo nesses textos, elas são importantes para compreendermos o que é o inferno. É a justa punição da ira de Deus, como um juiz justo que condena um criminoso a cumprir a pena imposta pelo crime que cometeu. Todas essas palavras que vimos, que ilustram o inferno, não sugerem consequência natural, mas o exercício da justa ira de Deus. E, em quarto lugar, o inferno ele é governado por Deus e existe para a sua glória. O diabo não reina no inferno como muitos pensam. Deus é quem tem poder de lançar no inferno, tanto o corpo como a alma, como nós já lemos antes. É Ele quem governa e foi Ele quem preparou este lugar. Edward Donnelly nos diz que temos de lembrar também que o inferno existe para a glória de Deus. No inferno, e só podemos dizer isso com temor reverente, a glória de Deus será revelada de maneiras novas e admiráveis. Sua autoridade como rei será vista mais claramente do que já foi possível antes. E novos aspectos da sua santidade e justiça serão reveladas ao seu povo extasiado. Irmãs, recapitulando, o inferno é um lugar real, foi criado por Deus para o diabo e seus anjos, mas a despeito disso, é o irrevogável destino do incrédulo na morte, e ele é governado por Deus e existe para a sua glória. O inferno significa que o pecado é terrivelmente grave. John Piper diz: a gravidade do pecado origina-se do que ele diz acerca de Deus. Deus é infinitamente digno de ser honrado, mas o pecado diz o oposto. O pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas. E como o pecado ofende uma pessoa infinitamente digna de ser honrada, ele merece um castigo infinito. As pessoas sem Cristo estão nesta terrível condição. Como nós estaríamos se pela graça de Deus não tivéssemos atendido ao chamado do Evangelho? Isso deve nos comover e nos mover a falar às pessoas que somente Jesus pode salvá-las desse terrível estado de condenação eterna em que se encontram. Por isso que Jesus disse: temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Veja, o temor que ele ordena não é do inferno, mas de Deus, que é santo e justo. Ele é o justo juiz de toda a terra e ele cumprirá aquilo que ele decretou. Nos versículos seguintes desse mesmo texto de Mateus, Mateus 10, de 29 a 31, você pode ler depois, Jesus ele fala do cuidado do Pai para com os seus, e que os seus não precisam temer. Por que não precisam temer? Porque a justa ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, lemos que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Temos paz com Deus por meio de Jesus. A ira de Deus foi retirada de nós, os que cremos na sua obra redentora. Nós temos um relacionamento pessoal com Ele, somos seus filhos amados. A verdadeira alegria consiste em saber que estamos garantidos por Jesus Cristo para a salvação. Uma salvação que custou a vida dele. Jesus a comprou para nós com o seu sangue. Foi um preço altíssimo. Jesus disse certa vez aos seus discípulos que, por sua ordem, haviam feito sinais numa jornada missionária. Ele disse: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Quanto mais nos apegamos ao Senhor Jesus através da oração, desses momentos de intimidade com Ele, de estudo da Sua palavra para conhecê-lo melhor, mais experimentaremos a plenitude da alegria que Ele prometeu. Veja, Ele mesmo disse: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse é um privilégio exclusivo dos seguidores de Jesus, que nós possamos aproveitá-lo ao máximo. E para você que assistiu esta aula e ainda não teve essa maravilhosa experiência de ver a Jesus e receber a salvação, entenda isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus que nós merecemos. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A sua ressurreição é a prova de que a justa ira de Deus foi satisfeita, a justiça requerida foi feita. A Bíblia nos diz que, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita do Pai nas alturas. O próximo evento na agenda de Jesus é vir buscar os salvos por Ele. E nós o estamos aguardando. O que você fará com essas informações que acabou de ouvir, eu não sei. No seu lugar, eu pararia tudo agora mesmo e falaria com Deus a respeito, clamando para que essa salvação realizada por Jesus seja uma realidade em sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela alegria que vem do Senhor. Não temos palavras para agradecer a maravilhosa graça da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de modo digno do Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, e que através de nós, outros também venham a conhecer o Teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que você se alegre na presença do Senhor neste domingo. Até a próxima aula.